Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes do MS. Eu sou a Sargento Betânia. É uma grata satisfação tê-los aqui comigo. E hoje aqui comigo para uma conversa muito importante sobre o espectro autista, o meu amigo policial rodoviário federal, Alexandre Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado Betânia, pelo convite. É um prazer vir aqui. O programa, a gente fala Vozes do MS, então vamos fazer coro cada vez mais essas vozes. Hoje a oportunidade dessa voz ecoar, né? Isso. Será a sua, um tema muito relevante, oportuno, e eu acredito que o nosso papel aqui, como eu disse para você anteriormente, sempre gosto de frisar, é levar orientação, informação para as pessoas que nos acompanham, mas principalmente também conscientização, promover uma reflexão na sociedade, para que nós possamos entender, enquanto cidadão, o nosso papel. Muitas vezes a gente vê muito, né, os nossos direitos e a gente esquece daquela palavrinha, exercer também as nossas responsabilidades. Sim. E nós temos também esse comprometimento em se ajudar, né, de fazer com que essa corrente do bem ela seja ampliada. E nesse tema tão importante do espectro autista, né, que você vai dissertar para a gente, compartilhar a sua experiência. Foi assim, pessoal, através, né, por ele ter no seu convívio, ter a chegada de um filho autista, Isso. O Eduardo, ele passou a desenvolver o projeto Guardião Azul, amigo da pessoa com autismo, né? Então, assim, ele vai contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência. E eu quero começar, antes de passar a palavra para você, Okay. Alexandre, eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que eu não sou uma expert no assunto, mas eu sou uma pessoa imbuída em poder ajudar, em poder dar voz, em poder ser um acesso para que essa informação chegue às pessoas. E eu tenho muito esse interesse de poder ajudar, quem sabe até mesmo a construir, né, como cidadã, essas políticas públicas tão importantes para que chegue a essa comunidade, para que chegue a família, né, daquele que tem o espectro autista. E aqui, por que é chamado de espectro autista? Eu busquei, né, nesse site da OMS, tá, essa informação. O transtorno do espectro autista é apontado como um problema de saúde pública mundial pela OMS, pois é uma condição que altera o neurodesenvolvimento da pessoa autista. Assim, prejudica a organização de pensamentos, sentimentos, emoções e compromete a comunicação e a interação social deste indivíduo, né, dessa pessoa. O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista em 2013, por conta da diversidade de sintomas e níveis que essa pessoa apresenta. Cada indivíduo com autismo tem seu próprio conjunto de manifestações, tornando único dentro do espectro. Foi, acho que mais ou menos aquilo que a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu quero começar a nossa conversa te perguntando como que surgiu essa iniciativa desse projeto Guardião Azul, amigo do autista. Em que cenário? Qual o momento, Alexandre? Olha, eu falo assim que quando a ferramenta muitas das vezes ela é preparada durante muito tempo para depois ser utilizada. Sim. Então a vinda do Eduardo, que é o nosso terceiro filho, né? Então tem o Gabriel, que está com 21 anos agora, né? O Gustavo com 18 e o Eduardo está com 7 anos. Foi um lapso de tempo assim, né? Foi algo assim inesperado? Nosso temporão ou foi planejado? inesperado. Não, foi inesperado. Eu e a Márcia estamos casados há mais de 20 anos, 23 anos. Ressaltando que só de policial, o Alexandre falou para mim que vai completar 30 anos. Né? Vou completar, entrei em 1994 na PRF, né, aqui no estado do Mato Grosso do Sul mesmo, então eu falo que a gente é daqui, dessa terra, né, e claro, graças a Deus, todo esse processo, a gente trabalhou um tempo em Brasília, né, uns 9 anos, então a gente acabou conhecendo muito do que a administração pública pode fornecer também para a gente. E a PRF, de alguma forma, preparou a gente para ter esse olhar. E quando o atingimento no caso do autismo, né, que a gente percebeu no Eduardo, que estava com um comportamento, ele quase não falava, né, então praticamente o repertório dele era para ter 500 palavras antes dos 2 anos e meio, né, e não tinha. Há questões, muitas das vezes, a gente fala que tem ecolalia, a questão das estereotipias, os flaps de mão, né? Meu filho andava muito na pontinha do pé. Olha, então foram várias questões que a gente foi juntando, né? O olhar, então ele não se fixava muito no olhar conosco. Buscava... Isso com quantos anos que vocês... A gente começou a perceber o distanciamento dele maior da gente, ficar muito no mundo dele focado.
mais ou menos com um ano e meio. Muitas das vezes... Isso é considerado de uma maneira adequada, precoce, ou já é um estágio já mais avançado? Quanto melhor os pais puderem observar e levar num especialista e puder fazer realmente o fechamento, quanto antes o diagnóstico, melhor. Né? O diagnóstico precoce hoje vem sendo muito incentivado, né? Porque nós temos aí em torno de 50 mil pediatras, mas nós temos só 2 mil neuropediatras. Isso que eu também quero te perguntar, é tanta pergunta, tanta Ah, curiosidade, sim. que se eu te atropelar, você vai no Não, seu tempo tranquilo. aí. Mas assim, qual o profissional? No primeiro momento, sei lá, a família, ela tem uma desconfiança que a sua criança pode apresentar, porque querendo ou não, nós enquanto pais, a gente começa a ter aquele sexto sentido, alguma coisa não está legal, Sim. alguma coisa não está no prumo, ainda mais você que já Eu tinha vinha os de outros 2 filhos. filhos. Então, a gente começa a observar a diferença, né, dessa criança chegando agora para os demais. Qual o primeiro assim, profissional que você indica que é para essa família buscar para poder ter realmente esse diagnóstico, ou até mesmo tirar ali, né, As dúvidas. Entender com o processo como um todo. Exatamente. Porque assim, a porta do diagnóstico dele foi aberta por uma amiga nossa, né, que em casa, tal, que ela falou, ela era fono, com especialização na área de autismo, falou, olha, Alexandre, você permite eu fazer os testes com ele? Eu falei, não, vamos fazer. Vamos fazer porque a gente está vendo que ele está demorando. Ele está demorando a falar. Né? A gente percebeu que ele gostava muito, por exemplo, brincar com o carrinho, ficava girando o carrinho, brincava mais com as rodinhas do que... Então, essas brincadeiras não funcionais, digamos assim, que o carrinho é pensado para ele fazer... Né, de uma maneira com as rodinhas para baixo. Ele gostava muito de girar. Então a gente começou a perceber que realmente precisava de um apoio diferenciado. E essa amiga nossa falou assim, não, vamos fazer. Fez as 4 sessões e veio para a gente mostrando essa condição dele. Né? A gente até fala que o autismo não é uma doença, ele é uma condição permanente. Isso é muito importante para que os pais consigam entender, e as pessoas que vão apoiar, que vão fazer parte dessa rede de apoio, entendam que esse desenvolvimento é para sempre e essa condição de apoio também é para sempre. Vai se perdurar Vai ao se longo perdurar. da vida. Não é uma coisa que vai ter cura, não. A gente vai conviver, a gente vai desenvolver. Né? Hoje temos muitos policiais, por exemplo, que são autistas. Era isso que eu também queria perguntar para você. Se vocês, ao longo do projeto, dessa sua caminhada, se você conseguiu identificar dentro da sua corporação, ou até mesmo de outra corporação, aquele policial que falou assim, nossa, então eu me enquadro nesse perfil, eu só não fui diagnosticado, né, de maneira pretérita, mas hoje eu entendo, pelo conhecimento que eu tenho, pela informação que chegou até mim, que eu tenho transtorno espectro autista. E o diagnóstico tardio ou precoce, por que a gente incentiva o diagnóstico? Para a gente se compreender melhor e se desenvolver melhor. A todo instante é importante o diagnóstico. Né? A gente está vendo hoje muitos pais de autistas sendo diagnosticados quando buscam o diagnóstico do filho. Né? Então, quando a porta de entrada para o diagnóstico, então, a intervenção geralmente é multidisciplinar, mas quem dá o diagnóstico final é um neuroespecialista. Mas o pediatra também pode dar, qualquer médico também pode dar. A gente vem discutindo isso muito com a comunidade médica para se ampliar essa questão, né, para que eles possam também fornecer o diagnóstico. Né? Como quem apoiou muito, por exemplo, a fechar o diagnóstico do meu filho foram os professores dele. Olha aí. A minha esposa é arte educadora, estava dando aula numa escola, e nessa escola vários professores, a gente conversando, e aí foi fechando também. Então, quer dizer, todos os profissionais podem, de alguma forma, entendendo o comportamento autístico, pode facilitar o fechamento de um diagnóstico. Eu tenho uma amiga, inclusive, que agora você falando aí, veio à memória. Eu lembro que, à época, ela me disse isso, que parece que foi identificado, né, esse comportamento, né, do espectro autista justamente na escola. Chamaram eles, né, e no primeiro momento parece que não há aquela aceitação, você fica na dúvida, sim, a aceitação, mas que posteriormente buscou os profissionais, né, buscaram. E a aceitação pela família é muito difícil. Né? Porque assim, ainda existe um preconceito muito grande na sociedade de que aquela criança ou que aquela pessoa... é uma doença, né? E não é, né? Não é uma doença. Então, aquela condição é permanente, mas não define ela.
É simplesmente parte, mas não a define. Aquela frase que você falou, como que foi mesmo? A informação é a maior inclusão, né? É A gente fala que um dos grandes lemas que a gente fala do Guardião Azul, do projeto nosso, é que a informação tem que chegar. A informação é a inclusão. A gente não pode simplesmente achar que o diagnóstico vai definir aquela pessoa, né? E claro, aí entra os níveis, né? Então, quando a gente tem o diagnóstico através do neuropediatra ou através do neuropsiquiatra, né? Começa o processo de intervenção. Então, as intervenções geralmente são multidisciplinares, que são aconselhadas principalmente a questão da fono, né, com especialização em linguagem, porque é uma dificuldade de comunicação. 93% da comunicação é corporal, né, só 7% é... E aí, em quase todos os casos, né? Praticamente, é porque existe um problema de linguagem, de como eu vou me comunicar. Né? Então, é por isso que é importante todo o multidisciplinar, o apoio multidisciplinar, fono, terapia ocupacional, porque a integração sensorial, as questões sensoriais muito afetam a eles. No caso do meu filho, por exemplo, ele tem uma sensibilidade muito grande ao som. Determinados tipos de som desregula ele. Né? E ele sente o som. Muitas vezes eu não sinto. Um exemplo prático. A gente entrou no mercado aqui em Campo Grande, estava tocando na praça de alimentação uma pessoa cantando ao violão. Só que ele percebeu um ruído diferente na caixa e desregulou ele, que ele não queria ficar no ambiente. No caso, ele levou a mão... Ele é super sensível, né? Ele é sensível. Né? Na rádio, se tem alguma pessoa narrando muito na rádio ali, muitas vezes ele não quer escutar, ele fala, troca a música, ele quer música, a música ele aceita bem, mas a pessoa conversando, falando intermitentemente, muitas das vezes ele não Por gosta. isso, eu até gostaria de fazer um adendo e reforçar isso que você está falando para os nossos telespectadores, né? Por isso a importância da gente, nós vivemos em sociedade, nós temos uma sociedade muito heterogênea, né? Nas suas diversas funções ali, características. E aí muitas vezes tem a questão dos fogos, né? Tem hoje grandes índices de ocorrência, nós enquanto profissionais de segurança, polícia militar falando hoje, é a questão da perturbação do sossego, que isso vem afligindo de uma maneira assim, meu Deus, assim, de maneira considerável, tendo um crescimento assim exacerbado. E isso traz um transtorno não só para as pessoas que não têm nenhum tipo de desenvolvimento, nenhum transtorno, você imagine para a comunidade, para as pessoas que já tem, né, o transtorno do espectro autismo. Então, enquanto sociedade, que fique aqui, né, a nossa fala de conscientização, para a gente ter um olhar de empatia para com o outro. Uso de fogo sem estampido. Né? Chega o final do ano, a gente tem que perguntar, então, onde que nós vamos passar? Né? Graças a Deus, dentro da minha casa, e ele dorme cedo, né? O meu filho tem uma coisa importante para o autista, é a questão da rotina. Né? Então, isso favorece a regulação dele. Então, a gente tenta manter... Eles são bem disciplinados. São bem disciplinados. A disciplina, para estabelecer uma rotina, é boa para estabilizá-lo. Né? Então, acordar no mesmo horário. E também, claro, aí entra as intervenções das terapias, que tem que tirar um pouco, né? Ampliar um pouco o repertório deles, né? E, né, para não ficar tão só preso naquilo. Então, você cria uma rotina, mas daqui a pouco você entra com um novo, né? uma outra situação. Então, mas dentro de casa, por exemplo, ele segue uma rotina. Tem o ABA também, que é outra terapia que no caso, meu filho, a gente consegue fazer dentro de casa. Né? Então, vem o terapeuta, faz o acompanhamento dele uma vez por dia, né? Vai fazendo. E a gente tenta mantê-lo. No final de tarde tem a caminhadinha, ou tem vai te retirando ele, já dá a janta, já dá o banho nele, já vai dormir. Ele já sabe que é um preparatório para ele dormir. Alexandre, deixa eu tocar num ponto. Claro. A questão do ABA, né? desse acolhimento, desse tratamento, dessa equipe, que eu acredito que, né, que você está falando que tem que ser multidisciplinar. A gente nota, e é nítido isso, que há uma distinção entre aqueles que, graças a Deus, têm uma condição melhor, um plano de saúde para poder oferecer esses diversos profissionais no dia a dia para essas crianças ou para essa pessoa, mas, infelizmente, ainda há, né, uma deficiência com relação ao setor público. Sim, ao sim, SUS. Sim. E pelo que eu pude conversar ali com algumas pessoas, né, eu vejo que ali dentro não tem uma distinção, por exemplo, nos níveis, né, da faixa etária de autista. Parece que é colocado ali todos praticamente quase que no mesmo patamar. E não tem que haver essa distinção, por exemplo, até mesmo para você promover esse desenvolvimento dessa criança ou dessa pessoa. Não tem que ser um tratamento de acordo com cada nível, com cada
É por isso que é interessante que a gente pensar assim, que a gente fala até que são autismos. Ah, sim. Né? Porque cada ser humano é diferente um do outro. E vai desenvolver de uma maneira. Vai desenvolver um autismo diferente. E vai se desenvolver com esse autismo. Então, a gente fala hoje, tenta agrupar para facilitar alguns olhares de diagnóstico, né? São os níveis 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Esse suporte que ele precisa ao longo da vida. Para quê? Para fazer as realizações das atividades da vida diária. A gente chama de AVD. Sim. Então, as atividades da vida diária, desde escovar um dente, ir ao banheiro, se limpar, né? Tomar um banho sozinho, conseguir se alimentar sozinho, conseguir escrever minimamente, conseguir se manifestar. Então, assim, os níveis de suporte é que vão diferenciando um do outro. É o que vai dizer também o desenvolvimento dessa criança e depois na vida... Desse adulto, e dessa adulto. regulação durante adulto. Né? Os níveis de suporte 3... Estímulos, né? Sim. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, precisa mais atenção para um para outro. Muitos dos autistas nível 1, se não forem bem tratados, levam ao suicídio. Olha aí. Os níveis 3, que precisam de suporte, acompanhamento da família muito forte, também precisam de apoio, porque inclusive cuidar de quem cuida é importantíssimo. Sim. Porque cada traço daquele comportamento, quem está mais próximo identifica. Olha, ele está desregulando. Olha, vamos diminuir essa luz. Vamos tirar esse som. O que você quer comer? Ele não come determinada coisa, senão ele incha, passa mal e ele fica chorando. Então, assim, a família, ela precisa ser amparada nesse processo como um todo. Então, quem é a maior rede, a gente chama de rede de apoio. A principal rede de apoio do autista é a sua família. É a família. Dos seus amigos, os amigos dos seus familiares. Então, quando a gente vê algumas iniciativas... Por isso que a importância dessa inclusão já começar justamente... Por todos. Por todos. Né? Porque cada profissional... Sendo melhor preparado, a gente consegue identificar o autismo precoce. A gente consegue entender esse autista, essa pessoa com essa condição, convivendo conosco. Né? Por exemplo, uma característica muito importante do autista é o hiperfoco. Quando ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, muitas das vezes ele vai falar sobre tudo, sobre aquele dinossauro, por exemplo. Interessante, tem vários que têm uma mania sobre dinossauro. Ele vai saber os nomes, quem era carnívoro, quem era herbívoro, quem era de grande porte, quem era vai estruturar para você. Naquilo, né? E aí ele fica e chama atenção. Por isso que muitas vezes fala assim, mas o autista é muito inteligente. De fato, tem alguns que têm também outra comorbidade ou outra condição agregada, que são a superdotação. Né? Mas o hiperfoco faz muitas vezes ele se interessar por aquele tema e que realmente ele se transforma um gênio naquilo. Né? Então, mas em contrapartida, esse desenvolvimento aqui pode atrapalhar todos os demais. É por isso que existe a ideia de você trabalhar multidisciplinarmente e incentivar. E aí acaba que não tendo esse equilíbrio, né? É a busca da comunicação, da interação social e o equilíbrio do desenvolvimento. Né? A todo instante, a gente busca desenvolvimento. Mas muitas das vezes com hiperfoco. E hoje, muitas empresas, a gente vem falando muito com o pessoal para entender esse comportamento autístico. Por quê? Nos Estados Unidos já tem várias empresas que contratam autistas para a área, principalmente de tecnologia da informação. São pessoas extremamente focadas, conseguem fazer grandes entregas naquilo. Há vários colegas nossos, por exemplo, que já vieram conversar comigo, que são autistas, que estão na segurança pública. Geralmente eles têm uma aptidão de uma especialização em determinada área que, se você precisou de saber alguma coisa, você liga para ele. Ele vai te explicar tudo minuciosamente. Né? O Israel, por exemplo, a segurança pública deles lá é junto com a defesa, né? Na mesma condição, na mesma instituição, digamos assim, mas áreas diferentes. Eles estão mapeando os autistas e colocando na área de tecnologia da informação e na área de geoprocessamento, porque são mais detalhistas, o hiperfoco. Então, quer dizer, a gente tem que saber utilizar, entender, né, que muitas das vezes a gente está perdendo grandes valores por não compreender melhor como encaixá-lo. E como realmente colocar, né, onde eu vou colocar, onde eu vou focar. Por exemplo, num centro de comando e controle. No centro de comando e controle, muitas vezes eu posso ter vários autistas, porque eu preciso de uma definição de margem, eu preciso de um... Né? Então, o mercado, eu falo que é lugar de autista em onde ele quiser, e onde ele puder ir, e a gente, como a rede de apoio puder ofertar a ele esse apoio de desenvolvimento. E por isso veio o Guardião Azul, não é isso? Justamente, qual que é o principal objetivo hoje do projeto Guardião Azul? Você vê, a intenção nossa no Guardião Azul é discutir segurança pública inclusiva. Se a assistência chegou, foi cadastrar no CadÚnico, começou a ter o BPC para aquela criança, que muitas vezes não tem condições,
né? Que nem você falou, poxa, o SUS ele faz hoje vários atendimentos, né? Através das entidades é feito muitas vezes a capacitação da família para a família aplicar o ABA para a criança. Então, mas se tem isso aqui no estado agora foi criado também um projeto Cuidar de Quem Cuida, né? Que está sendo uma bolsa para que realmente pague essa pessoa ou dê o mínimo de condições para que ela continue existindo para fazer essa... Até porque também, né, Alexandre, essa família precisa de um certo tempo. Sim. A rotina dessa família, ela precisa ser totalmente remanejada. Sim. Né? E é onde hoje, graças a Deus, existem leis também que amparam Sim. isso, né? Que dá condição não só para esse servidor, mas para esse profissional da área privada também, para que ele tenha esse tempo disponível para estar dedicando e fazer esse acompanhamento, não tem? Em matéria de legislação, a principal é a Lei Berenice-Piana, né, a 12764, que 2012, que equiparou o autismo e realmente levou a condição do autismo à pessoa com deficiência, né? E a partir dessa modificação, abre toda essa questão focada para a pessoa com deficiência para o autista também. Muitas pessoas, eu venho acompanhando os grupos, algumas discussões falam assim, mas e o recurso? Não existe recurso suficiente se a gente também não entender o diagnóstico suficiente, conseguir entender a dimensão da onde a minha política pública pode alcançar. Porque senão você pode dedicar, né, o recurso para um determinado setor que, na verdade, que não vai ter utilidade ou está muito aquém da demanda. Exato. Né? Então, assim, muitas pessoas falam, mas tem que priorizar o atendimento nível 1, nível 2, no nível 2, nível 3, nível... Falar, olha, não é isso. A gente tem que compreender que a neurodiversidade está presente, a gente tem que ampliar a lógica dessa visão com relação aos espectros autistas, ou a neurodiversidade como um todo, porque não é só o espectro autista. Nós estamos falando do TDAH, das pessoas, né, no caso travou aqui, mas é a ideia da habilidade, das habilidades, a questão de superdotação, as questões com relação a outras comorbidades, que tipo transtorno opositor. Hoje nós temos mais de 500 tipos de neurodiversidade de E que a gente fala também né? muitas vezes daquelas crianças que eles consideram, falam, que é muito imperativa. Isso. Né? Meu filho, ele atenção, não para, ele não... Ou ele TDAH, tem né? Isso, o TDAH, hiperatividade, déficit de atenção, TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade. Isso que geralmente 70% dos autistas também tem TDAH. Né? Então aí acaba mascarando muitas intervenções. Acaba que fica difícil para diagnosticar. diagnosticar. As mulheres também, né? Então hoje a gente está tendo cada vez mais um olhar para diagnosticar as mulheres, porque a prevalência, até as últimas pesquisas, era 4:1, então a cada 5 pessoas com autismo, 4 eram homens e 1 era mulher. Mas a gente já percebe que isso é porque ainda a sociedade como um todo não consegue compreender totalmente o comportamento da mulher. E ela amadurece. Gente, nós temos um atenuante para o nosso comportamento. A mulher, o cérebro viu? dela é mais eficiente, tem menos neurônios, gasta menos energia, é mais eficiente. Então, assim, ela facilita, a gente chama de masking, né, o que mascara, então ela copia muito melhor, então ela se desenvolve mais rápido. Muitas vezes, então, ela, principalmente o nível 1 e nível 2 de suporte, fica muito mascarado. Né, e a sociedade aceita aquela mulher quietinha. Né? Então, tem muito ainda do olhar da sociedade para esse processo também diagnóstico. E quando você fala assim, surgiu o Guardião Azul, para a gente discutir o quê? Segurança pública inclusiva. Então, se a assistência chegou, se a saúde estabilizou, se a educação proveu ali, como ele vai se comunicar, como ele vai se comportar, não é a segurança pública que vai ceifar. Porque muitas das vezes, um policial que não teve acesso à informação, dentro de uma abordagem, uma simples abordagem, pode elevar o nível de uso da força muito rapidamente. Exemplo. Muitas vezes não está capacitado para identificar o comportamento autístico. Porque se toda a sociedade, né, ela como um todo, ainda tem esse entrave, ainda, né, infelizmente não conseguimos chegar a todos. Eu falo até por mim, que eu também estou aprendendo. Sim. Você imagina também os profissionais, eles sim. também faz parte dessa sociedade e como tal, precisa também somos ter seres esse humanos, suporte, né? É claro. É que muitas vezes pensa que nós somos de Marte, né? Somos Mas a gente tem boleto para pagar, viu? A gente tem inúmeras dificuldades dentro de casa. A gente enfrenta todas as demandas e a gente muitas vezes tem que deixar tudo isso
serviço lá na nossa caixinha, eu saí da nossa casa para poder levar um serviço de qualidade para as pessoas. Isso. Só que muitas vezes, né, esse próprio profissional também precisa de cuidado, ele precisa ter um olhar. Dentro da casa dele, ele tem uma pessoa que precisa dele, e essa pessoa ou foi diagnosticada, né, com um transtorno de espectro autista, ou ainda não foi, e ele está naquele turbilhão, né, naquela problemática dentro de casa. Então, também quero deixar aqui, né, fazer esse pequeno reforço da defesa desses profissionais, porque também precisa ter um olhar de acolhimento e cuidado, né? Até porque a gente tem muitos casos hoje em dia, infelizmente, de suicídio dentro das forças policiais, justamente porque a gente acaba aqui pensando sempre em levar um trabalho de qualidade, atender ao público, mas está esquecendo de cuidar desse ser humano, desse pai, dessa mãe, que precisa de cuidado. Como vai ofertar aquilo que você não tem? Não é mesmo? E a gente dá o que tem. Né? Isso eu acho muito legal a gente colocar para a segurança pública, porque a gente vive isso, né? Eu estou 29 anos nessa brincadeira, gosto demais, e assim, eu ficava imaginando quantas pessoas eu já abordei com autismo numa fiscalização de rotina. Quantas crianças, de repente, estavam dentro daquele carro numa situação de pré-crise, extremamente difícil, levando aquela família. Hoje, no Mato Grosso do Sul, a gente fez um estudo na PRF, por exemplo, de 225, na realidade, abordagens ou registros que tem no nosso sistema, envolvendo a palavra autista. A gente percebeu que veio uma crescente muito grande, principalmente porque o primeiro registro, na realidade, foi em 2014, e aí o ano passado já teve 100, desses 225, ou seja, o ano passado praticamente 50%. Então a gente fala que está existindo um letramento, né? As pessoas também estão se identificando, e os colegas, isso ainda não tinha sido feito o manual, não tinha sido feito o sistema específico, o treinamento específico, está sendo feito tudo esse ano. Mas, assim, a gente, em cima do que já existe, a gente percebe que as pessoas estão também falando e se identificando que são autistas, ou que estão com uma pessoa autista a bordo do seu veículo, né, que facilita para que o agente de segurança pública adapte o seu protocolo, adapte como eu vou lidar com aquela família, como eu vou lidar com aquele indivíduo a partir daquele instante. Porque numa abordagem simples, pode acontecer eu falar um bom dia e a pessoa, dentro do processo de raciocínio, começar a repetir aquilo que eu estou falando, que a gente chama de ecolalia. Ou não responder. Né? Ou não responder. E assim, o mais interessante que pode ter... Fica moada ali e pensa que ele está fazendo pouco caso, que ele está... não vai fechar os olhos, aí a pessoa vai falar assim, olha aqui para mim enquanto eu falo. Exato. E o autista tem extrema dificuldade de olhar nos olhos. De olhar, né? De fixação nos olhos. E ele pode falar bom dia, enquanto ele está pensando bom dia, ele vai de repente falar bom dia. Fala, porque bom muitos dia. têm essa dificuldade de interação também com o outro. E vamos falar a grande verdade, quem que fica tranquilo numa abordagem policial? Não fica. Não fica. Não fica, porque querendo ou não, é um momento ali de estresse de ambas as partes, né? Isso. Você com receio dele, o que está te abordando com receio de quem está sendo abordado, porque até então ninguém se conhece, não está escrito na testa, não. Então é um momento bem... É um momento tenso, naturalmente tenso para ambos. E para o autista, que muitas vezes está dentro de um processo de regulação permanente, ele está indo da casa dele, pegou o ônibus, ele sabe que ele tem que pegar naquela rotina, tem que pegar o ônibus naquele horário certinho, aí no ponto de ônibus ele vai ser abordado. Aí começa a perguntar para ele, mas ele já está focado só vendo os números do ônibus. E aí eu vou falando, ele não vai atender. Muitas vezes ele não vai te dar a resposta no tempo que a gente pede. E aí entra eu identificar o comportamento autístico ou identificar os símbolos, né? E a gente também desenvolver, né, Alexandre? Eu vejo também, enquanto pessoa, enquanto ser humano, uma escuta, né, mais ativa. Um olhar mais ativo para as condições. Ter um pouco mais de cautela, né? A gente fala assim que a leitura comportamental é muito importante. Gestual, né? Tudo que isso diz, que o corpo fala. Né? Isso que a gente começou, o 93% é o corpo falando. Mas a gente precisa também facilitar. Então, o Guardião Azul, a gente falou assim, olha, a gente tem que facilitar essa conversa. Então, qual que é a estratégia principal de facilitar essa conversa? Ama, vista e fale. Legal. E o símbolo autista. Por quê? A gente tem que mostrar que o autista está presente na sociedade, que as famílias estão presentes na sociedade. Né? Utilizar, por exemplo, o cordão de girassol. Se eu vejo, então, uma pessoa com cordão de girassol, eu tenho que identificar o quê? Que isso daqui, ele tem uma deficiência não visível. Olha aí, que legal, né? Muito legal isso. Que virou lei agora no nosso país. Eu não estou lembrando agora o nome da lei, mas virou no nosso país. Né? Na comunidade autista, a gente já vem usando há muito tempo já então, também. Então, essa do girassol é que ele tem... Isso.
uma deficiência não visível. Não visível. Então está sendo utilizado além do autismo para várias outras deficiências não visíveis, né? E esse daqui é específico para o autista, né? Que geralmente é o que é o laço, né? Então vem o laço com os quebra-cabeças. Eu até falei para você, né? O material de vocês são feitos com tanto esmero, né? Eu acho que todo conteúdo, todo material, todo trabalho, a primeira coisa que chama-nos a atenção é a apresentação, né? Ótimo, quando a gente chega para conversar com as pessoas, eu acho que aquilo ali fica, não é? E vocês estão de parabéns, porque a apresentação do material é muito didático, é bem sintético, né? E assim, é algo que, olha, você sente a necessidade de... Não é cansativo, né? Que bom, parabéns. Obrigado. Pelo trabalho. Não, e a gente fala para as pessoas, pessoal, essa comunicação antecipada, que não é uma comunicação alternativa, né, aumentativa, que também é outra questão de linguagem que a gente vai ter que aprender a fazer com os autistas. Muitas vezes ele vai usar um tablet para se comunicar. Olha aí, eu não sabia disso. Vai falar através de um tablet. Né? A gente fala que essa parte de assistiva, né, a assistência que tem para o processo de comunicação é muito importante. Então, para a gente, por exemplo, aqui eu tenho um cordão, no caso de quadriculado, né? E esses cordões, por exemplo, isso é de iniciativa do projeto ou ele é algo já os cordões, eles começaram na comunidade autista já vai muito tempo. Por exemplo, quando um profissional, essa equipe multidisciplinar ou a família que de alguma forma já tem esse diagnóstico do transtorno na espectro autista, ali ele já tem conhecimento disso aqui ou ainda não? Não tem, muitos não têm. Olha aí, isso ajudaria muito. Ajuda muito, muito. Muito, porque é uma facilidade imensa para você começar a promover ações de conscientização e para você poder identificar, né, a sociedade. E assim, tirar aquele preconceito também de eu não estar identificado. Sabe, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não quero ser reconhecido, eu quero ficar... Porque assim, infelizmente a gente vive de preconceitos, isso é natural. Sim. Né? Com várias pessoas... O ser humano é algo muito complexo, tem pessoas que infelizmente, meu Deus, é melhor você conversar com o gato lá em casa e com o cachorro. E tem vários estereótipos, aquela coisa muito marcada na cabeça das pessoas. E a gente, né? tem que se despir disso daí. Sim. E como você falou, a informação, falando sobre o assunto, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tornar isso público, levar para a sociedade, eu acho que fica muito mais fácil para a gente poder até mesmo ter esse olhar, né, de acolhimento, quebrar esses paradigmas, quebrar esse preconceito. E você sabe, Betânia, eu falo para as pessoas assim, se identifique e facilita a identificação. A conversa é de mão dupla, né? Então, quando a gente coloca um cartãozinho desse aqui, esse aqui é do Eduardo. Você pode mostrar aqui, para essa câmera aqui. Um cartãozinho em que a gente tem aqui a foto, né, a CID, as leis de prioridades. Eu falo sempre colocar atrás, né, uma ideia da emergência, quem que eu vou contactar em caso de emergência. No caso do meu filho, que ele tem sensibilidade auditiva, eu coloquei aqui, ó, né, ele tem sensibilidade auditiva. Porque se um policial, um bombeiro, de repente acontece um acidente e eu e a minha esposa, que está dentro do carro, fica inconsciente. Sim. Quem vai cuidar do meu filho a partir daquele momento? Né? Então, quando a força pública chega, o bombeiro, o SAMU, policial, etc., dentro da ocorrência, e ele tiver identificado, vai saber que ele é uma pessoa com autismo. Né? Aí a gente colocou até para os carros. Por que a gente coloca para os carros um adesivo? Né? Para entender que ali dentro naquele veículo tem uma pessoa na condição de autista. Alexandre, por que vocês também falaram esse formato aqui? As placas de trânsito, a gente não olha para as placas de trânsito e começa a identificar? Sim. Então, isso aqui é a ideia de imitar uma plaquinha de trânsito para passar uma orientação. Né? Por isso que é retangular. Muitas vezes, pessoal, a gente vê no trânsito aí, né? Qualquer situação ali de estresse, o outro já xinga, já grita, já quer buzinar, fazer um estardalhaço. Preste muita atenção, porque dentro desse veículo pode ter uma pessoa ali com espectro autista, pode ter uma pessoa idosa, pode ter alguém com algum tipo de comorbidade. Então, enfim, eu acho que desenvolver esse espírito de camaradagem, de empatia, não faz mal para ninguém. E eu falo assim, vamos pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de mandar o cara, né, para aquele lugar. Respira um pouquinho e fala assim, vou deixar passar esse daqui dessa vez. Eu sei que tem hora que tem uns também que tira a gente do sério, mas assim, a gente procurar ter um pouquinho mais de temperância, né, Alexandre? Mas continua falando das placas que você estava falando. Isso aqui é interessante pra gente, que coisa simples, adesivos, né? Coisas do cotidiano, mas que pra gente, aí falando como profissional de segurança pública,
facilita muito. Por isso que chegou também nas instituições, né? Digamos, em especial, você falou para mim que começou lá pelo bombeiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente começou fazendo uma indicação através do deputado Evandro Vendramin, na época, solicitando que a segurança pública tivesse um protocolo específico. A Secretaria descentralizou para as 3 forças, digamos assim, né? Sim. Bombeiros, PM e Polícia Civil. Os bombeiros se adiantaram dentro do processo, né? E aí fizeram o protocolo de atendimento integrado, baseado nos atendimentos, nos protocolos já do Paraná e de Santa Catarina. Legal. Então eles são os percussores lá. Santa Catarina é o mais anterior, digamos assim, dentro dessa pesquisa. Em São Paulo, a PM de São Paulo também tem alguma coisa. Né? Mas aí aqui a gente trouxe para cá, mas com esse olhar de atendimento integrado. Então, os bombeiros foram muito, agradeço demais esse pessoal, o Max, os coronéis que estão sempre apoiando, para que a gente criasse esse local de fala sobre segurança pública inclusiva. Não, eu estou tendo uma aula aqui, imagino para quem está nos acompanhando também, você hoje aqui está nos dando uma aula. E a gente gosta muito que, assim, o policial ele tem que conhecer o símbolo. Ah, mas Alexandre, não sabia que isso aqui era o símbolo dos autistas. Né? Muitas vezes vai parar e falar, não sabe, mas não sabe. As vagas de estacionamento, por exemplo. Né? Hoje está sendo vagas de estacionamento que já também tem o símbolo do laço. Né? Tem as plaquinhas que estão sendo colocadas específicas para os autistas. Né? Então, está tendo toda uma ampliação do uso dos símbolos, dos sinais da presença dos autistas na comunidade. Por isso que se fala tanto hoje de autismo. Porque, querendo ou não, nós estamos num momento de abertura. É como se fosse uma política pública, né? É uma política. Nós estamos fazendo, vocês principalmente, estão trabalhando, construindo para que essa política pública, né, ela seja ampliada. E tudo, eu sempre falo para as pessoas, falo assim, olha pessoal, é o seguinte, tudo que melhora para uma pessoa com deficiência, melhora para todos. Sim. Lá na frente, de repente eu vou ser um senhorzinho que vou precisar. A gente nunca sabe, exatamente. Que eu vou precisar, né? De repente, agora, buscando o diagnóstico do meu filho, estou buscando o meu diagnóstico, de repente eu vou ser diagnosticado e como que vai ser? Sim. Né? Então, assim, eu vou deixar de ser policial. Hoje nós estamos criando, dentro do projeto... Dentro da PRF, a gente chama dentro da PRF Projeto Amiga do Autista, PRF Amigo do Autista, nós estamos criando um olhar para também fazer essa pesquisa e levar para a administração pública federal, para se a pessoa apresentar um diagnóstico de autismo tardio, ele não ser desligado. Interessante. Né? Porque hoje, de repente, ele vai ser considerado uma pessoa com deficiência e atividade policial, ele vai ser incompatível e ele vai ser aposentado. Né? E que, na realidade, a gente está convivendo com vários colegas que falam, não, peraí, se eu tirar esse cara daí, ele é crucial para esse processo. E a gente está vendo que essa busca por esse entendimento é para mostrar que é o lugar de autista em qualquer lugar. Só precisa aproveitá-lo na onde ele vai desenvolver melhor o trabalho. E eu compreendendo. Precisamos ter essa sensibilidade também, de poder identificar, e muitas vezes, né, o gestor, aquele que tem o poder de comando, ele precisa entender também, precisa fazer essa leitura dos seus profissionais. Isso em todo segmento. Usar tecnologia assistiva, usar processo de acessibilidade. Ser criativo, aproveitar aquele profissional onde ele possa dar um resultado muito melhor. Todas as pessoas... Todos vão sair ganhando com isso. Todos os seres humanos, eles sempre têm, dentro da sua vivência, são os talentos, algo né? Eu assinado. creio muito que eu sou cristã, eu falo que Deus ele deu talento para cada um tem o seu. Muitas vezes nem a gente consegue identificar, né, ao longo da vida, mas quando isso é possível ser identificado, meu Deus, explore isso. Todos vão sair ganhando, o rendimento vai ser maior. E assim, esse aqui é para o carro, esse aqui é para casa, né? Legal. Um adesivozinho que a gente fala para casa, para quê? O vizinho... Né? Muitas vezes as pessoas em grandes condomínios utilizar ali na frente da sua porta, para que existem vários casos de vizinhos acionando. Né? Tá uma gritaria aqui danada, a criança não para de gritar, e aí vai lá o conselho tutelar. Isso, supermercado, muitas vezes a criança... Fila de supermercado, porque eu parei de discutir em fila de supermercado, porque sempre eu vou com a camiseta. Certo. Eu ponho minha camiseta, as pessoas olham para mim... Né? A pessoa já existe uma comunicação, não tem mais o desgaste, você entendeu? Então, quanto mais as pessoas entenderem, até os senhorzinhos mesmo, né? Que ali a mesma tá todo mundo de preferencial, né? Então, os idosos também eles olham assim pra gente e falam assim, mas
tua criança pode andar, mas ela tem uma deficiência não visível. Hoje é um jeito que eu fico passando tempo na fila das pessoas com deficiência, eu vou explicando para os outros também, né? Falando assim, olha, eu não sabia. E a gente vai conversando, passou rápido passou rápido o tempo. Esse trabalho, porque isso está sendo muito importante, porque você trazendo essas orientações, para mim muita coisa aqui é algo que eu estou descobrindo agora. E esse trabalho de vocês também no Guardião vai também a isso, né? Assistir as famílias, fazer essas palestras de orientação. Isso. Como é o acesso? Quem hoje está nos acompanhando, quem quiser ter uma palestra, quem quiser ter uma orientação, não só sua, mas de todo o projeto, de alguma forma você pode levar isso para pessoas que, né, não está num grau tão desenvolvido quanto o seu e da sua família com relação a esse tema? A gente tem o Instagram, @GuardiãoAzulMS, né? @GuardiãoAzulMS. Siga lá, pessoal. Então, através do Instagram, a gente tem um link, também leva a gente para o WhatsApp, né? Legal. Aí a minha esposa faz o atendimento no WhatsApp e a gente vai marcando, vamos conversando. Vai do jeito que você me... Para ter acesso ao material. Também tem lá, tem a lojinha lá do Guardião Azul. Dentro do próprio Instagram. Dentro do próprio Instagram. A gente oferece. Tem várias camisetas, a gente fala assim que tudo que eu tenho na ideia na cabeça de camiseta eu vou fazendo, né? Aí eu fiz umas camisetas com essa, aí com autismo não tem cara, do Natal. Vou comprar uma camiseta, né, para mim. Não, e pra gente é uma satisfação de, sim, falar sobre. Sim. Acho que essa estratégia aqui que a gente escreveu é muito gratificante pra gente. E desperta curiosidade. Quando você começa a dar esse efeito visual, apresentar para a sociedade, no mínimo alguém vai perguntar, ou se a pessoa não tem coragem de perguntar para você, no momento que ela está ali com o celular, alguma coisa, ela vai dar um jeito de dar uma pesquisada. Você vê, né, que aqui em Campo Grande, a gente, vários pais já vêm pegando com a gente os adesivos, né? A gente coloca em algumas clínicas também, eles já vão lá. E é muito interessante que a gente começa a perceber na rua. Olha o adesivo lá, né? A gente dá vontade de tirar de foto de todos, né? Vai mostrar que, assim, a comunidade é grande. É um sentimento também de gratidão. De gratidão. Né? No estado tem vários colegas. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, tem quase 300 pessoas dentro desse grupo. Faço parte de outros grupos também de WhatsApp, então da região do Mato Grosso do Sul. Que legal. Nós temos mais de 1.500 pessoas nesses grupos. Sim. E a gente percebe essa necessidade, muitas vezes, de um confortar o outro, de um levar a experiência do outro ali dentro, em determinadas situações. Né? Eu vejo muito essas redes de atendimento, de acolhimento. Muitas vezes o que aquela família está precisando é de uma escuta, que alguém escute o que ela está passando e ela entender que não é só ela que está naquele cenário. Existem, tanto quanto ela, ou talvez no nível muito mais problemático dela, outras famílias. Sim. Isso conforta, isso dá força, isso dá resiliência, porque eu sei que também naquele primeiro momento não é fácil mudar totalmente a sua rotina enquanto família. Tem alguns que falam até da questão do luto, né? Eu falo, não é luto porque não morreu. Quando a gente vai adquirindo conhecimento, fala assim, cara, não morreu. Tá aí, é lindo, é maravilhoso. Abraça o seu filho, não abandona a sua esposa, porque hoje é cada vez mais raro o pai continuar casado. Né? No DF saiu uma pesquisa lá que 80% dos homens abandonam as suas mulheres antes dos 5 anos de uma pessoa, quando é diagnosticada a pessoa com deficiência. Então, o incentivo é muito grande para os pais, sim, permaneçam perto dos seus filhos. Nossa, e você está de parabéns, até mesmo sendo esse exemplo. Eu até esses dias estava comentando sobre isso. Que bom que você mostrou agora que tem um dado estatístico, né? Algo técnico, porque eu fazia essa leitura de maneira assim empírica, sabe? Muitas vezes com conversa. A gente visita muito comunidade, conversa com pessoas, tem acesso, eu também faço esse trabalho de prevenção. E eu sempre falava assim, nossa, como que é algo assim muito visível numa família, assim, num relacionamento, quando a mulher ela é acometida por algum tipo de enfermidade, comorbidade de maneira grave, que tem algum tipo de deficiência, grande parte dos homens eles não seguram, né, as pontas ali, acaba que se afastando e deixando, saindo do lar. E a gente vê esse efeito contrário quando é com o homem. A grande maioria das mulheres elas permanecem ali. As mulheres elas acabam, né, ficando ao longo até o final de suas vidas, cuidando daquela pessoa, daquele companheiro. Então, essa imagem que você está passando também como homem, chefe de família, uma pessoa responsável, um pai preocupado, parabéns, e que isso sirva para tantos outros, né, do nosso Brasil afora, do nosso Mato Grosso do Sul, para que essa junção, porque isso também ajuda, né, Alexandre, a família, junta ali, unida, para dar esse suporte para essa criança, para essa pessoa com
com autismo, né? Isso com certeza também vai facilitar e vai dividir também, né, todas as demandas necessárias ali para esse acolhimento, assim, esse cuidado. É um carinho muito grande, né, pra gente. E graças a Deus ainda tem mais outros 2 meninos em casa. Né? Eu falo que meus filhos ajudam muito. A principal pergunta que fica na cabeça dos pais de uma pessoa com autismo: e se eu me for? Quem vai cuidar dos meus filhos? Então, o que a gente quer, através do projeto, é mostrar que cada um está sendo convidado a ser o guardião. Então, por que guardião azul amigo do autista e amigo do autista? É para que ele se transforme no guardião dessa criança, legal. Guardião dessa pessoa, né? Que de repente eu vou faltar, é natural, todos nós vamos partir um dia. Mas e o meu filho? Quem vai cuidar dele? Vai ser uma sociedade cada vez mais esclarecida, uma sociedade cada vez mais empática com a deficiência do próximo, com a condição do próximo, e entendendo que a gente tem que participar da vida dessas pessoas. Né? A gente tem que participar. Não é simplesmente segregar, coloca lá. Ah, o pessoal fala hoje, por que está tendo tanto autista? Porque a gente saiu de casa. Porque as famílias estão saindo de casa. Antes elas eram trancadas, eram colocadas em manicômios e ficavam lá, né, em depósito de gente. Hoje não. Hoje existe uma política, as famílias estão tendo mais acesso. Que não é uma doença. Não é uma doença, é um transtorno que dá para se conviver, sim, que dá para se desenvolver Nós temos vários casos hoje, que a gente vai observando na internet, pessoas que eram de nível 3 de suporte, hoje dirigem, têm o seu emprego, se transformaram praticamente em uma pessoa de nível 1 de suporte. Então, tendo acesso à informação, tendo acesso à terapia, ao desenvolvimento multidisciplinar, sim, esse autista a grande diferença traz a diferença para a sociedade. Bom, eu aceito o convite de ser amiga do autista. Muito bom. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês aceitam esse convite para ser um amigo ou amiga, né, da comunidade autista? Então, vamos desenvolver essa empatia, ter esse olhar de sociedade preocupado com os outros. E assim, a gente está quase caminhando para o final, Alexandre, e eu fico assim, tenho muita curiosidade, mas no próximo episódio, eu quero, como eu comentei com você, nosso próximo episódio vai ser com as mães, né, de pessoas, né, de crianças também com autismo. E aí quero já deixar o convite para você, para acompanhar o trabalho, colocar-nos à disposição para qualquer divulgação do trabalho de vocês, parabenizar mais uma vez esse importante trabalho, porque como eu disse lá atrás, eu estou tendo uma aula hoje aqui e eu vejo que para aqueles também que estão assistindo, continue o seu trabalho que é tão valioso, tão importante para toda a nossa sociedade, que a nossa sociedade possa como um todo começar a ter mais esse olhar, né, de acolhimento, de entender, quebrar esses paradigmas, esse preconceito, que eu acho que se a gente começar a falar, como você bem colocou, se a gente começar a discutir, e aquele que tem isso dentro de casa, na família, que tem, né, com transtorno espectro autista, não se cale, vai e se mostre para a sociedade, se apresente, até mesmo para que as pessoas comecem a entender, saber como funciona. Ninguém morde ninguém, viu? É um ser humano, uma pessoa maravilhosa, que de alguma forma ali ele vai contribuir para você muitas vezes muito mais. Então, não sei se você quer deixar mais alguma coisa. Tem esse material. Ah, tá. Vamos falar sobre esses sinais? Pode ser? Sim, pode. Porque talvez muitas vezes a família, né, ela tá, como a gente começou lá no início falando, a família ela percebe, quando você tem mais filhos, talvez você consiga distinguir, né, essa diferença muitas vezes do comportamento dos filhos. E quando é mãe de primeira vez ou pai de primeira viagem, né, até muitos pediatras, né, que também falam, não, isso é da criança, ele é o tempo dela e tal. Mas a gente já sabe que existem marcadores que têm que ser acompanhados. Né, marcadores. A criança não falou em 2 anos, uma linguagem natural, eu tenho que procurar. Tem especialistas que falam que até antes. Então, a gente trouxe esses sinais aqui. Eu acho que é muito importante a gente falar para a nossa comunidade que está assistindo, porque eu tenho que compreender também. E no pai também. Por que a gente colocou, né, em bebês e crianças e adultos? Porque o pai que está buscando, muitas das vezes, o diagnóstico do filho, ele está sendo diagnosticado. Que legal. Olha, eu vi aqui, ó. Vamos falar em bebês, ó. Não olhar para a mãe durante a amamentação. Isso é para que a gente possa observar. Não gostar de ser ninado no colo, preferindo dormir sozinho no berço. Não demonstrar interesse a sons e objetos, né? A criança continua inerte, você vai lá com o chocoalinho, né? Fica no mundo dela, ele tá fica ali. no mundinho, como se tivesse, né, nada tivesse acontecendo. Repetir palavras em movimento como girar as mãos
e bater a cabeça ou ficar se balançando. Esse aqui muitas vezes passa até bem despercebido, né? Porque não é aquele tão estereotipado que nem a gente vê nos filmes, que a pessoa... Sim. Não, mas uma necessidade de repente de fazer movimentos circulares, ficar dançando no próprio eixo. Ah, ele está dançando, mas se ele faz aquilo muito repetidamente, né? Começar a observar, né? São vários, então os flaps de mão, né? Ah, ele está feliz, tá, não sei o que a criancinha... Mas que é algo repetitivo. Mas que alguma coisa você vê que ele está... então, existe esse olhar, né? Para observar. Legal. Evitar contato visual com as pessoas, ou seja, não encara, né? Não. Olho Vai no tirar olho. foto, sempre tá olhando para um canto. Tira a foto, tá olhando para lá. Olha para cá. É muito interessante. Ter dificuldades em brincar com outras crianças. Isso também é bastante perceptível. É bastante né? perceptível. E quando você pega um grupo de 5, 6 crianças, muitas vezes, ele vai se comportar e aquelas vão se juntar. E quem ajudou muito a gente isso na escola, por exemplo, na escola é muito perceptível. As professoras do Eduardo falaram assim, mas ele gosta de ficar mais tempo sozinho. Ele fica tempo sozinho? Fica. Aí a gente começou a conversar com elas e elas foram realmente... Fechou o diagnóstico através disso. Por isso que eu falo, assim, eu sempre defendo, sabe, Alexandre, eu acho que as nossas escolas, isso, principalmente as escolas públicas, passou do momento nós termos dentro da unidade escolar equipes multidisciplinares. Nós precisamos, porque grande parte de diversas problemáticas, diversas situações que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, deveria e ela é percebível dentro da unidade escolar. E no ambiente Só escolar, que muitas vezes o todo. professor ele identifica, mas ele não tem para onde encaminhar ou como fazer esse suporte. Até porque a função dele primordial não é essa, né? Ele pode até identificar, mas ele precisa de um profissional qualificado com uma formação técnica adequada, porque cada profissional, não é à toa que nós temos diversas, né, especialidades. Sim. Então, ele precisa que essa criança ou esse adolescente ele seja direcionado, ou até mesmo a própria família, né? Porque muitas vezes ele identifica o problema, o professor, né? Mas a família também precisa, na grande maioria das vezes, desse acolhimento, desse tratamento, e ele fica ali de mãos atadas, porque ele não tem como fazer esse suporte, na verdade, esse direcionamento. E os pais, muitas vezes, assim, e é interessante que não é só na escola pública, na escola particular também. Porque na escola particular, tem muitas escolas que até pedem para a criança, olha, aqui eu não estou tendo suporte, ou que é irregular. Ela não pode recusar uma matrícula. Ela não pode cobrar a mais, porque eu preciso de um AI, por exemplo, de um acompanhamento de educação especial junto. Né? Eu não tenho que pagar mais. Muitos pais que podem pagar, pagam porque ele quer ali. Mas na legislação não faz. Então, assim, o sistema educacional como um todo, a gente tem que trazer eles para esse processo dos diagnósticos das pessoas, da neurodiversidade. Né? Porque hoje nós somos mais de 2 milhões de professores. Então, quer dizer, se eu tenho lá um escalonamento 50 mil médicos, 50 mil pediatras, nós temos 2 milhões de professores no Brasil. Sim. Então, assim, quanto melhor eu empoderar ele desse conhecimento, melhor ele auxilia essas famílias e traz para as famílias também o suporte necessário, que muitos pais e mães não aceitam, não querem aceitar. Você está inventando doença para o meu filho. Existe uma questão muito crítica nisso, preparar a família, preparar a comunidade também para entender que, olha, se veio o diagnóstico, vamos entrar com ele. Por isso que tratar como um todo. A família, muitas vezes, até mais do que... É verdade. O cuidar de quem cuida é muito importante nesse processo. Importante. Muito. Qualquer tipo de, muitas vezes também, quando eu fiz alguns atendimentos, assim, acompanhamento de criança com problema, né, de câncer. E ali você percebe que a família, ela adoece tanto quanto até mais, porque é triste. Voltando aqui, né, aos sinais, para a gente finalizar. Separar objetos por cor e tamanhos, né? Isso aqui, essas definições, a gente colocou isso para crianças e bebês. São indicativos, né? Só para as pessoas falarem assim, não, mas não é só porque tem uma coisinha dessa, já vai ficar alarmado também. Não, gente. Não. É só para você aguçar a sua curiosidade, mas você tudo precisa buscar um profissional. O Dudu, ele fazia umas linhas com os carrinhos, assim, quase atravessava a casa inteira. Tudo carrinho que ele juntava na casa inteira, porque meus filhos tinham coleções deles, né, guardavam. Então, eles colocavam aqueles carrinhos, assim, empilhados, faziam aquelas filas enormes, né.
Então é interessante, eu então separava tudo por corzinha, deixava tudo meio que separado. E aquilo ali ficava horas nessa brincadeira. Né? Eu vou compartilhar algo aqui que eu acho que talvez seja importante. O meu filho, quando ele estava ali, quase entrando no primeiro aninho, ele estudava numa escola particular. E aí, ali, ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo daquela turma. Porque, muitas vezes, o que eu noto? Cada criança ele tem o seu momento de desenvolvimento. Tem criança sua estratégia de desenvolvimento. Exatamente. Tem criança que ela tem um processo mais acelerado para poder identificar as letras, porque existem também vários métodos, né? Tem aquele de letramento, tem o mais tradicional, tem aquele construtivista. Essa escola era construtivista. Hoje eu vejo que esse método para o meu filho não era adequado, por isso que ele tinha dificuldade. Só que a escola, ela colocava como se fosse um problema dele. Não, mas o seu filho não está conseguindo acompanhar, por quê? E começava demais, chamava a gente com muita frequência na escola. Eu comecei a pensar que meu filho tinha algum problema. Falei pro meu esposo, nossa, ele tem algum problema, porque o guri não sabe ler, o guri não está conseguindo. Mas aí eu entendi que aquele método da escola não estava sendo condizente para ele. Por quê? Porque ele tinha uma facilidade em fazer a junção das sílabas. Ali eles não estavam ensinando o A, o E, o I, as vogais, que as consoantes, que formar mostrar os símbolos aí para ele. As funções silábicas, que o B e o A é Bá. Lá não tinha esse modelo de ensino. E para ele isso não estava surtindo efeito. E aí ele estudava integral, né? A escola, nós fomos, né, neuropsicólogo, falaram que nós tínhamos que procurar um outro profissional. E eu falei assim, esse menino estuda o dia todo, que horário que nós vamos levar nesse profissional? E a escola não dava esse suporte nenhum. Além de nós pagarmos um valor bem considerável, nós teríamos que arcar também com as custas desses outros profissionais. E aí meu marido pegou e falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, tira ele dessa escola, porque o Lourenço não tem dificuldade nenhuma. Vamos numa escola menor, que é onde eu estudava desde criança, e aonde nós levamos essa criança com 6 meses, ele já estava sendo alfabetizado, fazendo conhecimento lendo, escrevendo o nomezinho. Então, é que fica também aqui esse compartilhar de informação, que muitas vezes a gente fica naquela, né, naquela neura, naquela preocupação, aluno, que não é o momento que o nosso filho tem para desenvolver, e cada criança responde de uma forma, né? E o modelo educacional nosso hoje evoluiu muito também. Eu acho muito importante a gente ressaltar essa construção que foi feita, né? Colocar a pessoa com deficiência em uma escola regular, com apoio, né? Então, isso é muito importante porque o meu filho, todo mundo aprende com o contato com o próximo, né? Então, os espelhamentos também são necessários. Muitas das vezes, como que eu vou entender um comportamento que a gente chama típico se eu não tenho contato com o comportamento típico? E vice-versa. Como que eu, sendo típico, vou entender o comportamento atípico se eu não tenho contato com o comportamento atípico? Exatamente. Né? Então, assim, e claro, tem a necessidade, de repente, das escolas com mais especializações, né? A gente sempre fala que precisa do contraturno, né? Criar os centros de referência, por exemplo, centros educacionais de referência, ou o centro de saúde multidisciplinar, para que facilita. Ter ações ali também para a família, de orientações, com palestras e mostrar para eles, a capacitação da família, a informação da família é importantíssima. Importantíssima. É primordial. E para finalizar, né, esses possíveis sinais em adultos, que é a utilização de linguagem direta, jeito áspero de falar com as pessoas, sem discernir os momentos ou o tom de voz, né? Pouca habilidade para detectar sinais sociais. Sim. Pouca comunicação visual. Pouca ou nenhuma compreensão para situações afetivas ou emocionais, obsessão para seguir determinadas regras, né, e tarefas, sempre aquela rotina bem disciplinado, né? Irritação repentina quando algo sai da rotina, porque ele já está acostumado, habituado com aquilo, é algo, né, para ele, rigidez em costumes e hábitos e hiperfoco em determinados assuntos e objetos. Então, esse material é do Guardião Azul, amigos, né, da pessoa com autismo. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, as suas orientações. Continue com o seu trabalho maravilhoso. Estamos aqui de portas abertas. No que precisar, pode contar conosco. Eu me coloco à disposição para que mais vezes a gente possa trazer esse tema. Se tiver alguma novidade, algo que você acha importante, assim, ponderar e trazer para a discussão, para a gente apresentar para a nossa sociedade,
Estamos aqui de portas abertas para recebê-lo e levar, né? Levar informação. Repete de novo a frase aí que você fala, que é informação. Eu falo, né, para todo mundo, agradeço, Betânia, esse espaço que é aberto aqui, mais esse local de fala para a gente discutir sobre segurança pública inclusiva, que é uma atividade do Estado que facilita muito todos conviverem juntos. Eu falo que quanto mais a gente compreende uma pessoa, com tudo que melhora para uma pessoa com deficiência, melhora para todos. E a segurança pública, ela estabiliza isso porque ela traz a justiça, a percepção de segurança, a percepção de justiça. E a informação é a maior inclusão. Então vamos falar, vamos amar mais as pessoas com autismo, sim, vamos procurar ser amigos das pessoas com autismo. E a gente sempre fala, né? Então, amo, visto as cores e vamos falar pra caramba. Então, com a informação sendo, né, a melhor inclusão, eu me despeço de vocês, né, e agradeço você que ficou aí conosco. Não esqueça de deixar o seu joinha, curte aí do lado esquerdo, só dá uma clicadinha aí, isso é muito importante para que o nosso material ele chegue a outras pessoas que conheçam, um material muito riquíssimo, que é feito com muito carinho, com muito amor, e é justamente o nosso papel aqui, levar informação, conscientização para as pessoas, promover essa reflexão e para que nós possamos viver melhor enquanto sociedade e também ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais participativa, sem preconceitos. Que Deus abençoe a todos.